Meus amigos, chegamos agora num dos caras importantíssimos para a construção da tabela periódica, que é a base da nossa aula. Dmitri Ivanovich Mendeleev, certo? Em 1869, considerado o pai da tabela periódica dos elementos químicos, nasceu na Sibéria, muito amigo de meu bisavô. Nasceu na Sibéria, sendo o mais novo de 17 irmãos. Mendeleev foi para Pittsburgh, posteriormente para França e Alemanha, onde conseguiu o cargo de professor da universidade. Aí você fala, Sandrão, você falou tanto desse cara aí agora, da história, você não falou de nenhum dos outros, né? Porque realmente esse cidadão merece todos os elogios, né? Mediante a química, a história da tabela periódica, né? Em 1969, enquanto ele escrevia um livro, né, de química inorgânica, ele organizou os elementos na forma da tabela periódica atual. Então, a tabela periódica atual, mesmo ele não tendo o conceito de número atômico, que só viria depois com o Rutherford, ele conseguiu organizar a tabela periódica muito, mas muito parecido da maneira que é hoje, né? Então, Mendeleev criou uma carta, vou dar algumas anotações para vocês aqui, né? Mendeleev, ele criou uma carta e uma carta para cada um dos 63 elementos químicos, certo? Cada carta continha um símbolo e as propriedades físicas e químicas e a massa atômica dos caras. A tabela periódica de Mendeleev exibia semelhantes numa rede que você está vendo aqui agora, numa tabela ou numa rede de relações verticais, horizontais e nas diagonais também, certo? Então essa tabela dele aí, ela tinha essa rede de relações, né? Essas relações vertical, horizontal e diagonal. E em 1906, Mendeleev recebeu o prêmio Nobel pelo trabalho, né? E hoje ele é conhecidíssimo, né, como o quinto modelo da tabela periódica. Ele distribuiu em 8 colunas verticais, beleza? E 12 linhas horizontais. E verificou que as propriedades variam periodicamente à medida em que aumentava, mas ele ainda continuava ainda na massa atômica. Mas mesmo assim, Sandrão, mesmo em relação à massa atômica, ele ainda é famosão assim, sim, você vai entender daqui a pouco por quê. Certo? Então ele pegou as propriedades, ele verificou que essas 8 colunas e 12 linhas, verificou que as propriedades variam periodicamente à medida em que as massas atômicas aumentavam, admitiu que o peso atômico de alguns elementos não estavam correto, e aí deixou os lugares vagos para os elementos que ainda estavam por descobrir, ou seja, Mendeleev deixou espaços vagos para os elementos que ainda viriam, ou seja, ele descobriu, mesmo sem a existência do elemento químico, em qual local ele ia ocupar na tabela periódica. Diga aí que fascinante. Lembrando que nessa época não existia ainda a descoberta do número atômico. Certo, galera? O número atômico veio anos depois. Certo? As duas grandes ousadias, podemos dizer aqui, de Mendeleev, provaram a sua grande intuição científica, né? a sua grande perspicaz, a sua inteligência para montar a sua tabela, porque a tabela, ele organizou os elementos químicos, inclusive em alguns momentos, indo de encontro à própria tabela. Por exemplo, vamos ver aqui a linha 7. Cadê a linha 7 aqui? Ó? Vamos pegar aqui a linha 7, certo? Está aqui a linha 7.
Na sequência de massa atômica, você vai ver aqui, ó, que o iodo, não sei, acho que o vermelho é melhor, que o iodo está vindo depois do telúrio. Ele não tinha organizado em número atômico, em número de massa? Como é que ele botou o telúrio antes do iodo? E na tabela periódica hoje você sabe que o iodo está na família 7A e o telúrio está na família 6A, certo? E ele realmente vem. Mas observe aqui que a massa atômica dele é maior, certo? Então, na sequência de massa atômica do iodo 127, que deveria vir antes do telúrio 128, Mendeleev, desrespeitando a seu próprio critério de organização, inverteu as posições de ambos, certo? Por quê? Porque ele observou falhas, erros, né, que os elementos, o elemento iodo, ele tinha propriedades semelhantes com o bromo e com o cloro. Sacou? Olha que coisa genial desse cara. Beleza? Por exemplo, deixa eu procurar outra aqui para você ver. Por exemplo, aqui agora, olha só. Mendeleev, se você olhar aqui, ó, na linha 4, deixa eu passar para vermelho, na linha 4, certo? Eu tenho o cálcio, número atômico 40, certo? Eu tenho o titânio, número atômico não, desculpa, número de massa 48. Para que o titânio fique abaixo do carbono, cara. Olha com qual ele se assemelha. E na série 5, vamos fazer aqui, ó, na série 5, se você observar, eu tenho o zinco, de número atômico 65, eu tenho duas casas vazias, e eu tenho aqui o arsen de massa 75. A mesma coisa acontece aqui, ó, com 44, 68, 72. Ou seja, ele previu ainda os elementos que não existiam, aonde estariam. Certo? Então, esse cara de massa 44 vai estar aqui, o de 68 aqui, o de 72 aqui. Olha que bacana, velho. E aí, para justificar esses dois fatos que eu falei para você agora, o fato dele inverter alguns elementos químicos, aqui nesse caso do iodo e telúrio, ele alegou que as massas atômicas descobertas na época, 168 e 127, estavam erradas. Mas hoje a gente sabe que é devido ao número atômico, por isso que se organiza desse jeito. Né? E nessa outra de deixar os espaços vazios aqui, ele justificava que no futuro seriam descobertos novos elementos químicos que preenchiam esses lugares. E de fato a história provou, né, que, deixa eu apagar aqui, né, a história provou que, deixa eu botar o vermelho, por exemplo, a gente sabe que em 1975 foi descoberto o galho, número de massa 68, em 79 o escândio, de número massa 44, e em 1800, eu estou falando tudo em 1800, tá? 1875, 1879, 1886, o germânio, número atômico não, número de massa 72. Olha que coisa magnífica, cara. O cara preveu a posição aonde estariam. E se você olhar a tabela periódica, os caras estão organizados muito parecidamente com a mesma família que tem hoje. Olha só, lítio, potássio, rubídio, césio. Mesma família. Beleza? Berílio, cálcio, estrôncio e bário. Mesma família. Certo? Beleza? Embora os grupos eram de 2 e 2, mas você pode ver, ó, berílio, magnésio, cálcio. Ok? Então, Mendeleev foi além do seu tempo, né? Ele conseguiu prever com grande precisão as propriedades do ascândio e do germânio, cara. Diga aí, né? Então, uma observação do Sandrão para você escrever aí sobre Mendeleev é o seguinte. Escrevam aí, já que você está assistindo essa aula e anotando tudo que o Sandrão está falando, que é importante anotar. Na minha concepção, eu acho que quem anota aprende mais, né? Em resumo, as conclusões de Mendeleev, podemos dizer que ele estabeleceu a chamada lei
da periodicidade. Certo? Ou seja, muitas propriedades químicas e físicas dos elementos variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. Então, se a gente fizer, cara, a nossa aula até agora, né, até Mendeleev, que é um cara muito importante para a tabela periódica, principalmente porque ele preveu, porque ele inverteu elementos contrariando a sua própria tabela, que era em relação a propriedades semelhantes e massas atômicas. Então a gente pode ver o seguinte, cara, que na sequência dos dados históricos, desde Dobereine até agora Mendeleev, e na descoberta de vários novos elementos químicos, você, meu caro aluno, pode perceber como a evolução da ciência é gradativa e que exigiu, com certeza, muito esforço desses carinhas, desses cientistas, para irem reunindo e completando novas descobertas, porque a ciência é assim, um vai deixando e o outro vai completando. É igual ao número atômico, é igual à estrutura atômica que você vê lá, Dalton, Thomson, Rutherford, até chegar nos modelos atômicos atuais, certo? Então, meus amados alunos e feras e aprovados, então a gente pode deduzir o seguinte, que os novos conhecimentos e as novas ideias, esses cientistas foram tirando conclusões e que foram explicando a natureza de maneira cada vez mais geral e abrangente durante a história, porque a química também é bonita, a química é história, cara. Entendeu? Olha a história desde lá de Dobereine até hoje, no caso a gente parou aqui em Mendeleev, mas o próximo cara que você vai ver agora também é muito importante. Você nota que a tabela de Mendeleev ele engloba a triade de Dobereine, o parafuso telúrico de Chateaucourt e as oitavas de Newlands. Certo, galera? Então você vê que a história é uma continuação. A ciência é uma continuação. Todo mundo tem um papel importante na história da ciência. Todos esses caras. Bacana? Bom, fica comigo, que eu gosto muito dessa aula. Achei essa aula muito... contar a história da química, para mim, é um prazer muito grande para vocês, tá? Então, vamos para a próxima aula, que agora a gente vai para um cara que, com a descoberta dos prótons por Rutherford, disse, não, essa tabela vai ser melhor organizada se for por número atômico. Bacana? Então fica no próximo carinha aí agora.